Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Our Father, documentário dirigido por Lucy Jordan, uma produção da Blumhouse em parceria com a Netflix. Inclusive, já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Bom, se você acompanha documentários recentes sobre crimes na Netflix, deve ter notado que de um ano para cá, mais ou menos, eles ampliaram o teor sensacionalista. Talvez para tornar uma história apenas interessante em algo ainda mais impactante, e nesse caso aqui, ainda mais perturbador. Foi isso que eu senti nesse documentário. Um caso que revolta, um caso que te gera muito nojo, só que conta também com dramatizações absolutamente desnecessárias, que talvez seriam bem aplicadas no programa do Ratinho, lá nos testes de DNA. Tem casos e casos, claro, eu compreendo. No documentário recente sobre a Marilyn Monroe, que eu discuti aqui no canal recentemente também, tem a questão da dramatização para não ficar apenas com as ligações telefônicas e com material de arquivo. Até tudo bem, o teor sensacionalista ainda existe, só que nesse caso aqui, nós estamos falando de uma série de crimes cometidos por um médico que era muito popular nos Estados Unidos e que não adicionam nada para a experiência, para falar a verdade. Ao invés de dar ênfase para a investigação, de destacar o trabalho da mídia de cobertura, falar sobre os crimes cometidos, parece que o interesse é apenas explorar a dor pela dor. Jacoba Ballard decide fazer um teste de DNA e descobre vários meios-irmãos. Surpresa com o acontecimento, ela decide investigar e revela um esquema chocante que envolve um famoso especialista em inseminação artificial. Bom, para continuar com essa crítica, eu preciso falar sobre as revelações feitas no documentário também. Isso poderia ser caracterizado como um spoiler, apesar do caso do Donald Klein já ser discutido na mídia, etc. Mas vamos lá, pessoal. O documentário traz um compilado sobre esse médico, Donald Klein, especialista em inseminação na região de Indianápolis, uma clínica super bem sucedida, ele era muito reconhecido também pelos seus pares, ele tinha o lema de realizar o sonho de famílias. Mas quando uma jovem tem curiosidade de conhecer seus meios-irmãos, vem uma surpresa. O médico não se mostrava disposto a conversar e dizia que tinha queimado os arquivos. Só que ele não esperava que os testes de DNA se tornassem tão populares e acessíveis. Com poucos minutos de documentário, nós temos uma situação revoltante estabelecida. A de que o médico, na verdade, usava o seu próprio esperma para inseminação artificial, enganando assim funcionários da clínica, enganando, claro, as pacientes. Só que junto disso, ao invés de dar preferência para a investigação, o documentário, na verdade, da Blumhouse parece que quer se direcionar para uma experiência de terror quando busca dramatizar e explorar a vulnerabilidade das mulheres. Eu lamento muito isso porque oportunidade para um debate sério definitivamente não faltava. A diretora foi atrás de várias famílias enganadas pelo Klein. O número chega a 96. 96 famílias enganadas, 96 filhos do Klein, na verdade, com esse método de inseminação artificial e esse crime cometido também. Então existe uma questão ética, que ela é jogada para o público, mas nunca é devidamente discutida. Porque o maior interesse, na verdade, é trazer uma trilha de tensão, essas cenas perturbadoras, quase que alinhando a um filme de terror, como eu falei. A investigação não é tão interessante assim porque a Blumhouse quer explorar a dor apenas. Outro grande problema é que em um momento você direciona para o seguinte, ok, ele cometeu uma série de crimes e ele vai ter que pagar por esses crimes. E aí a diretora ela se contenta basicamente com algumas imagens de arquivo e com uma explicação para lá de ridícula do procurador do estado de que ele não poderia responder pelos crimes porque não existia base legal para classificar isso como estupro. É claro que o público fica revoltado com isso, mas existe uma grande diferença quanto a eixo de argumentação, até mesmo se a gente comparar com outras produções da Netflix, seja documentários mesmo na estrutura de filme ou de minissérie. E a diferença é a seguinte: em alguns casos, as revelações feitas elas acabam chocando o público de tal forma que o documentário é usado como uma plataforma para recomeçar investigações. O documentário faz muitos questionamentos, nós tivemos vários exemplos disso. Our Father, no entanto, parece que se contenta com o que expõe apenas, de que o Donald Klein ele não vai ser culpado. A diretora sequer é competente também para explorar a dualidade que existe, que chama a atenção, né? De um homem que se dizia um homem de fé, muito devoto, um homem da comunidade, um médico das famílias também, com esse médico que cometia uma série de crimes. Você até pergunta o porquê que ele fez isso e recebe uma explicação vaga sobre uma seita que parece que foi colocado um limite. Eles poderiam falar sobre aquela seita até um determinado momento para já não começar a entrar em questões mais profundas que poderiam, quem sabe,
atormentar algumas pessoas. A própria cobertura da imprensa, super importante para esse caso, não é abordada de maneira séria, é abordada de forma completamente sensacionalista, com alguns flashes de discussão, mas com essa ênfase para a exploração da dor. E parece que é esse o trunfo do documentário, explorar dor, lágrimas, uma série de recortes de entrevistas com muito drama daquelas pessoas e famílias enganadas, com algumas imagens desse médico malvado, dessa dramatização completamente desnecessária e mal feita. Para Our Father, eu vou dar nota 4. A mensagem final do documentário é a seguinte: nós te apresentamos um caso perturbador, chocante, mas não dá para fazer mais nada, não dá para pesquisar mais e falar mais sobre o Donald Klein, porque a justiça mesmo decidiu não punir o Donald Klein. Então o caso é bizarro. E a única coisa que dá para parabenizar a Netflix, quem sabe, é que a partir de agora a visibilidade desse caso vai ganhar uma proporção ainda maior. Eu tenho certeza que teremos, quem sabe, mais revelações no futuro. Uma pena que o próprio documentário não se mostra interessado em fazer essa mediação, né? O que eu devo mencionar também antes de finalizar a crítica é que graças a esses testes de DNA, outros médicos foram descobertos. Mais uma vez aqui nós temos apenas notas finais. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!